Assim, por que que as organizações, Fábio, elas, não costumam priorizar os investimentos nas áreas de gestão de pessoas e também de liderança, quando você costuma nos seus atendimentos ter, reuniões com os seus clientes, o que que eles apontam? Por que que eles não fazem esses investimentos devido? É falta de conhecimento? Eles consideram isso um custo? E dá trabalho mudar essa cabeça, esse conceito? Vou começar pelo final, tá, Luiz Henrique? Com certeza dá trabalho. O Adamicus Consultoria tem 34 anos de história, empresa baiana, mas de atuação nacional. Nós já atendemos organizações públicas, privadas, não governamentais, de todos os segmentos, todos os portes, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. E sem dúvida nenhuma, um dos primeiros trabalhos da gente, principalmente em empresas que nunca fizeram esse tipo de investimento, é mudar um pouco as crenças. É entender que isso é necessário, que isso é urgente, que isso é estratégico, que é prioritário. E aí explicar efetivamente as perdas que estão existindo quando alguém, por exemplo, está tendo uma liderança na linha do chicote, não é? do medo, da ameaça, e que as melhores pessoas vão embora da instituição, porque, como a gente já disse aqui algumas vezes, as pessoas não se demitem da empresa ou da organização, se demitem dos chefes. Questões de assédio moral, assédio sexual, grandes escândalos, onde isso muitas vezes pode destruir uma reputação das organizações. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria que o primeiro elemento tem a ver com mudança de mentalidade, não deixa de ser má informação, não deixa de ser um pouco de ignorância, no sentido lato da palavra, ou seja, de desconhecimento sobre o que fazer, como fazer, e aí, de uma certa forma, são organizações que estão muito refém do passado. Primeiro, de um passado onde aquela ideia que tanto faz ter João, Pedro, Maria, Patrícia, qualquer um me atende e quem não estiver satisfeito eu demito e contrato. Ou seja, uma ideia totalmente equivocada do quanto que é importante fazer com que as pessoas estejam engajadas, tenham orgulho da empresa, queiram crescer, que à medida que eu passo um tempo na organização, minha produtividade, minha performance é melhor, eu me alinho mais com a cultura da organização, eu tenho uma condição de contribuir. Então fica muito presa também a ideia que assim, eu nunca fiz até agora e deu certo, por que que eu vou fazer? E aí realmente eu diria para você que eu tomo sustos diários ou semanais, junto com a dona Maísa, que é minha sócia, quando a gente tem aquela primeira reunião de empresas que tem 30, 40, 60 anos, às vezes 100 anos de história e nunca fizeram isso e estão em pé. Só que o mundo mudou, as pessoas querem mais, as novas gerações querem mais. Muitas vezes você não tem essa mão de obra tão qualificada, não é? E tão disponível, principalmente em mercados como o nosso. Não é? Às vezes a própria concorrência, então sim, há organizações mais agressivas que tiram os melhores dos seus concorrentes. Então, de uma certa forma, eu diria que tem uma série de aspectos para que esse investimento não aconteça. Primeiro, sair da inércia. Depois que faz o primeiro investimento, quando ele é bem estruturado, quando ele é definido de maneira clara e customizada para a realidade daquela organização, quando você, inclusive, discute com essa organização a construção dessa intervenção, desse programa, seja um programa de desenvolvimento de lideranças, sejam trabalhos mais ligados a uma pesquisa de clima, de engajamento, para você entender qual é a realidade, trazer, inclusive, números para esses aspectos que às vezes são tão intangíveis. Então, eu diria que tem uma série de motivos, mas que todos são motivos de falta de conhecimento ou de uma mentalidade que, de uma certa forma, vai condenando a instituição. Porque eu quero fazer um alerta. Mesmo que você vá bem no seu faturamento, na rentabilidade, se você não estar atento a isso, tenha certeza que, na melhor das hipóteses, você está tendo grandes perdas. Então, muitas vezes, a gente chega numa organização que todo dia entra gente, sai gente. É lógico que isso tem um custo imenso, não só um custo de contratar novamente alguém, dessa pessoa levar um tempo para se alinhar e chegar ao seu nível de produtividade, como se contrata um jogador, ele não chega aqui, ele precisa de um período de adaptação, perda de... E outras coisas, às vezes uma mensagem ruim para o mercado. Meu Deus do céu, ninguém fica naquela organização, então deve ser muito ruim o ambiente, eu não quero trabalhar nessa organização. Isso eu estou falando de casos muito reais e que a gente convive com isso. A gente vê, na verdade, né, que muitas organizações, na prática, ela ainda não valorizam, né, os seus trabalhadores, né, mas, enfim.